continuar o nosso dia aqui, a nossa manhã, vamos trazer agora um painel que vai falar de um dos assuntos que a gente sabe que é um grande diferencial quando nós falamos da venda, tanto no marketplace quanto nas operações próprias. Falar de logística, de operação, tem sido aí um tabu para muita gente, principalmente para os entrantes no e-commerce. Atender um país com as dimensões do nosso, com os percalços tributários, com os desafios que nós temos de gestão desse negócio, não é para qualquer um. E hoje existem várias formas de nós conseguirmos colocar o nosso produto e sermos ajudados por esse processo. Seja ela pelas operações dos operadores logísticos, sejam ela pelas operações dos marketplaces, o Full Americanas, Full Magazine, Mercado Livre e outros que estão entrando nesse mesmo processo, um processo que lá fora já é muito consolidado e aqui ainda a gente está entendendo para onde esse mercado está indo. Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, na visão do operador logístico do seller, como utilizar as diversas possibilidades dos modelos para aumentar conversão, utilizando a operação como um diferencial competitivo, eu quero convidar ela, que é Head e Founder do Incompre, braço digital tradicional, indústria de colchões, cama, mesa e banho, FA Maringá, uma indústria com mais de 55 anos de atuação. A Vanessa ela atua focada em marketplace desde 2015, implementando e evoluindo os projetos B2C e B2C no Incompre. Por favor, Vanessa Ferraz. Por favor, Vanessa. E para dividir o palco com a Vanessa, eu quero convidar ele, que é presidente da Infracommerce Brasil, desde a fusão da empresa com a Snapcom, empresa da qual ele foi CEO e fundador, formado em administração pela USP e negócios digitais pela LSE do Reino Unido. Por favor, Eduardo Fregonese, presidente da Infracommerce. Por favor, Vanessa, para a gente começar aqui o nosso papo, então, gente, aqui vai ser de fato uma conversa, então a gente vai ter algumas perguntas que foram selecionadas aqui do público. Se nós tivermos espaço, acredito que teremos, nós abriremos aqui para algumas perguntas no final, ok? Vanessa, por favor, pode apresentar um pouquinho para a gente quem é a Incompre? Vamos lá, bom dia, gente. Eu tô Aí, consegui. Tudo bem? Obrigada por estarem aqui, obrigada, Marcelo e E-commerce Brasil pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Acho que como muita gente aqui seller, eu estou do mesmo lado da dor, dos desafios. E para apresentar aqui, eu sou do Grupo FA Maringá. Nós somos uma empresa familiar fundada em 1964, em Maringá, Paraná. Começamos com o B2B. Nossa vida sempre foi lojistas, loja de atacado. Hoje o grupo com 7 empresas. Em 2015, a gente enxergando a mudança do consumidor, a empresa sempre na veia a questão da inovação, tecnologia, a gente enxergou que precisava fazer diferente. Precisava acompanhar o ritmo do consumidor que ele estava vindo. E aí nasceu o Incompre, que é nosso braço online do B2C. E nasce a nova marca de colchões, que muita gente pergunta, Vanessa, mas é a marca do B2B? Ela ficou lá com a estratégia dela, com o canal, e a BF Colchões vem aí para trazer a nossa linha de colchões da nossa indústria para o mundo online. E desde o início nós somos uma marca, um seller focados em marketplace. Hoje a nossa venda é totalmente focada com esses players. E para falar um pouquinho da nossa operação ali, que é agora esse slide, nós estamos nos grandes marketplaces hoje. Desde o início, o Mercado Livre é a primeira loja oficial de colchão no Brasil. Hoje, de Maringá, a nossa frota própria faz a primeira perna. Então, a gente leva para parceiros de São Paulo, Minas, entre outros pontos do Brasil. E esses parceiros fazem o last mile. Então, isso a gente tem um ganho logístico, custo e agilidade muito grande. E estamos dentro dos fulls também, Americanas e Mercado Livre, aí, com esse desafio de entrega. Obrigado, Vanessa. Eduardo, por favor. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aqui do tema, né? Mas só para apresentar rápido, a Infracommerce é uma
é um ecossistema completo de e-commerce que a gente chama no mercado aqui, né? A gente já está junto com o E-Commerce Brasil há muitos anos, a gente chama no mercado de full commerce. A gente é uma solução modular, a InfraCommerce passou por um processo de aquisições e consolidação de mercado no ano passado. Eu vim da Sinapco, inclusive, e hoje estou na presidência Brasil da InfraCommerce. E com essa consolidação e a escala que a gente ganhou, a gente passa a oferecer esse modelo nosso full commerce, mas também soluções modulares de um ecossistema modular, inclusive para atender indústrias e players e sellers que não querem toda uma solução, mas querem, por exemplo, ter uma operação logística de transporte operada por nós. Então, o que compõe aqui nesse ecossistema, a gente tem 5 verticais, que é a InfraShop, onde tem toda a tecnologia não só plataforma, mas tecnologia de OMS, de TMS, tecnologia de Omnichannel. Então, tem muita coisa que a gente desenvolve dentro de casa para estar sempre à frente aí quando a gente fala de digital. Tem InfraData, que é nosso braço de inteligência de dados, de BI, e ali onde a gente desenvolve a parte de consumo preditivo e tudo mais. Tem InfraPay, que são soluções de pagamento e antifraude, InfraLog, que é onde está toda a solução de logística, então os armazéns, dark stores e a parte de saque também, e InfraDigital, que são os serviços aí de CRM, marketing digital em geral. E aí, dentro da estrutura toda, a gente tem o nosso time que faz a gestão disso e atende os nossos clientes no dia a dia e traz a inteligência para o negócio. E aí, só para dar alguma referência de alguns números aqui, a gente é hoje uma empresa líder na América Latina, a gente está em 7 países. Esse ano a gente vai fazer 13 bi de GMV, que é o que a gente transaciona dos nossos clientes, com mais de 4 mil, a gente está batendo aí 4.300 funcionários mais ou menos com a América Latina. A gente tem 16 armazéns no total, sendo 10 no Brasil, e no Brasil a gente está em todas as regiões e com alguns armazéns com benefício fiscal, que é bastante importante quando fala de Brasil e de e-commerce, com mais de 1 milhão de pedidos por mês. A gente tem um foco muito forte na empresa em tecnologia, então, dentro dos nossos colaboradores, a gente tem mais de 500 desenvolvedores, e hoje a gente faz uma entrega aí em D2 para 65% do país, né? A InfraCommerce é uma empresa hoje listada na B3, faz um pouco mais de um ano, e com essas aquisições, essa consolidação, a gente ganhou uma robustez para poder conversar num nível de escala próximo desses grandes marketplaces, né? Tem alguns, inclusive, que é bem próximo mesmo, e, obviamente, você pega o Mercado Livre e os maiores, é uma escala ainda bastante diferente, mas é uma escala muito importante para poder... O e-commerce é um jogo de escala, então a gente acredita muito nisso, e essa escala nossa hoje nos permite estar trabalhando para entregar o mesmo nível de serviço que esses grandes players entregam. Bacana, muito bom. Obrigado pela apresentação. E a ideia agora aqui é a gente trazer um pouquinho das vantagens de cada um dos modelos, e aí não existe certo ou errado, existe característica, né, de cada negócio que se encaixa em cada um deles. E eu queria começar com uma pergunta, Vanessa, para ti. Tu nos trouxe um pouquinho dos dados, de como vocês fazem hoje saindo de Maringá para fazer essa entrega para os marketplaces. Tu nos trouxe onde vocês já estão vendendo hoje. Então, eu queria que tu pudesse aprofundar um pouquinho mais sobre quais as vantagens, as principais vantagens que hoje você vê de estar dentro dos fulls, ou seja, do Mercado Livre Full, que você nos comentou que está, da Americanas. Qual a vantagem de estar lá e qual a vantagem de você ter uma logística própria fazendo essa primeira perna? Então, como vocês enxergam isso e o que, de fato, esses marketplaces estão entregando hoje para quem está operando junto com eles? Legal. Essa sempre é a dúvida do dia a dia nosso, entender as vantagens e desvantagens do negócio, né? Então, falando um pouquinho primeiro de full, a gente foi um pouco relutante, para ser sincera, no começo, para entrar, porque, poxa, a gente já tem a nossa operação, tem negociações bastante interessantes com as transportadoras, e o primeiro impasse que nós tivemos foi benefício fiscal. Nós estamos num país enorme, com estados totalmente diferentes, e cada estado com o seu benefício. Então, no Paraná para o São Paulo, a gente tinha uma diferença muito grande. E aí foi onde a gente realmente começou a pesar. Qual é a vantagem e desvantagem? E entendendo, o nosso primeiro foi a B2W, entendendo que o que eles prometem realmente entrega. O ranqueamento, o networking comercial, que você tem uma proximidade com eles, o crescimento da venda, a exposição do produto, os espaços, é uma diferença muito grande.
E o cliente, que acho que nós mesmos, empresários e os marketplaces, a gente acostuma mal o cliente. Ele vai lá, aperta o botãozinho do full, ele quer em 24 horas, ele quer em 48 horas, quer comprar sábado, quer receber segunda. Então, a hora que a gente oferece esse produto com essa logística diferenciada, mesmo que existe um valor agregado a isso, existe um aumento de venda muito rápido. Ter, então, o benefício que o full traz, mesmo precificando o produto, faz diferença no nosso negócio. A gente teve um aumento de vendas, mesmo com a precificação. A gente teve um atendimento da parte deles, porque você quer crescer? Beleza. Você tem que contratar gente, é uma dor, você tem que treinar essa equipe. E você, usando o full deles, você tem todo o atendimento ali do primeiro momento do saque. Então, acaba sendo uma vantagem. Desvantagem, você vai dividir seu estoque, você vai ter que ter caixa para fazer uma compra maior, para ter profundidade de estoque, porque não adianta lá, você vai lá mandar 10 pecinhas. Você tem que mandar uma profundidade para realmente o algoritmo entender que você tem uma relevância. E você ter lá comercial, ó, tô aqui, ó, com 1.500 unidades de tal peça. Me colocam numa oferta do dia, me faz uma negociação diferenciada. E uma coisa que eu sempre sou um pouco defensora, assim, nascida em marketplace, surfar a onda de cada um. Cada um tem o seu momento, a sua estratégia. Por exemplo, o Magalu acabou de fazer o full para o nosso sortimento, que é colchões. Então, eles têm benefícios especiais, estão abrindo de uma forma diferenciada, agora porque eles estão construindo esse negócio. Então, nós temos que saber aproveitar o momento e trazer esse benefício para nós. Então, a gente entendeu que está na nossa logística, a gente está com estoque centralizado, temos algumas negociações diferenciadas, entendemos que vale a pena dividir o nosso sortimento entre logística própria e logística dentro dos fulls dos marketplaces. Acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Que foi que você me perguntou. E a gente entende hoje no nosso sortimento que a gente faz essa divisão e estamos colhendo esses frutos e vamos entrar no full do Magalu também. Perfeito. Eu vou explorar um pouquinho mais daqui um pouquinho isso aqui, Vanessa. Eduardo, deixa eu começar contigo aqui, te fazendo uma pergunta. Na tua opinião, quais vantagens e desvantagens de trabalhar em diferentes canais de marketplace, tendo estoque unificado em um único armazém, versus alocar em vários canais? Aí, pegando um pouquinho do que a Vanessa nos comentou agora, quando eu penso nos fulls, eu preciso distribuir meu estoque. Eu preciso ter um estoque com profundidade na Magazine, eu preciso ter um estoque com profundidade no Mercado Livre, e fora o estoque com profundidade que eu preciso ter na minha própria operação. Paralelo a isso, eu tenho uma negociação logística com transportadoras, dentro dos processos que eu tenho. Quando eu falo de ter um estoque unificado, podendo sair para todos esses caras, o que a gente consegue entregar de vantagem? Quais as vantagens desse modelo? Minha resposta, obviamente, tem um viés do que eu acredito alinhado com o que a gente faz, né? Hoje, a gente está plugado em mais de 60 marketplaces. Obviamente que você tem os principais, são os grandes líderes do mercado, mas a gente tem hoje muito marketplace de nicho, a gente tem marketplace de bancos, a gente tem diversos tipos de marketplace. E diferente do passado, e o Brasil tem essa característica, que é um país que tem uma quantidade de players muito maior do que outros. Se você pega a América Latina, os outros países, ou é Mercado Livre, ou tem país que é Mercado Livre e Amazon, e acabou aí, né? Aí você tem um outro player. Aqui, dentro dos nossos, a gente tem... o nosso cliente, no geral, são as indústrias, e a gente trabalha muito com o topo da pirâmide, com grandes indústrias. E a gente tem uma quantidade hoje no nosso portfólio bastante relevante. Depois dessa consolidação toda, a gente tem mais de 500 clientes quando a gente fala de América Latina como um todo, não só Brasil, e também não só a solução full, mas solução modular. E hoje, se você pegar os 5 principais, né, Meli, Amazon, Magalu, Via e B2W, eles equivalem a 50% da venda. A gente está falando aqui de marketplace, né? Não vou entrar na parte do canal próprio dessas marcas, mas do total de venda que a gente faz nos marketplaces para essas marcas, são marcas importantes do mercado, marcas globais, 55% acontece nesses canais. A gente tem canais hoje como um IUP do Itaú, um Banco Inter, uma Dafit, quando a gente fala de moda, tem diversos canais que têm relevância para os nossos clientes, porque depende da categoria de cada cliente e não está só nesses principais players do mercado. Então,
esse é um número nosso, é um benchmark com centenas de clientes, onde 55% está concentrado nos principais. E, obviamente, que a hora que você está usando um full, você tende a ter uma relevância maior dentro daquele canal. Por outro lado, a gente hoje tem 10 armazéns, o que a gente faz é trabalhar nossos clientes para ser isso. A gente tem muito, vamos evoluir muito em 2023, porque a gente começou os armazéns regionais muito em cima de B2B, agora a gente está rolando clientes B2C. Então, o nosso ponto eu acredito que é mais efetivo você ter um estoque atendendo todos os canais do que você ter um estoque para cada canal. De novo, acredito isso é o que a gente faz. Se você falar de vantagem e desvantagem, né, por tudo que eu comentei, já acaba sendo um pouco óbvio, né? As vantagens de um estoque unificado, você vai ter uma otimização muito melhor, você concentra num estoque só, coloca uma profundidade adequada e é menos capital investido, você tem um giro melhor, você tem uma gestão melhor daquilo. Quando você explita isso para cada marketplace, né, não são todos, são os principais do mercado que tem a própria opção de fulfillment, você vai ter provavelmente mais relevância nesses canais, apesar que depois a gente pode discorrer um pouco sobre isso também, o que a gente faz, né, o que a gente pode fazer para corrigir essa rota, mas, por outro lado, é um estoque muito maior, é um estoque menos otimizado e é um estoque menos eficiente. Então, tem os pontos positivos e negativos de cada lado. E hoje eu já consigo, se eu estou dentro de um dos armazéns de vocês com estoque unificado, eu já consigo utilizar toda essa malha dos 10 CDs. Já está disponível isso hoje para o B2C? Sim, a gente tem os 10 disponíveis e, inclusive, a gente tem Extrema e Serra, que são 2 lugares que têm benefício fiscal. Perfeito. Vanessa, e aí pegando um pouquinho desse gancho, explorando um pouquinho mais os benefícios, que, na minha visão, é um grande ponto que a gente tem hoje em estar nos fulls, né? De fato, ele entrega uma relevância quando a gente fala de aumento e acréscimo de venda, não só pela logística, mas pelo posicionamento? Aumenta, né? A gente tem esses algoritmos que a gente não desconhece, mas tem lá as regrinhas e fez muita diferença nos nossos produtos. Eu sempre faço esse acompanhamento e, infelizmente, teve momentos que a gente falou, não, esse produto nós estamos com uma boa logística, está dando certo, nós não queremos dividir estoque, porque já tinha uma quantidade menor, e a gente perdeu venda. A venda caiu porque outro player foi lá e colocou esse produto parecido, passou na nossa frente, mesmo sendo novo. Então, o full ali fez bastante diferença na relevância e no volume de vendas a gente sentiu podendo posicionar a categoria como um todo até em outro patamar. E hoje a gente aí conseguiu alcançar a meta e nós estamos batendo 50 mil pedidos mês dentro da categoria de cama, mesa e banho e colchões, que é algo que, nesse volume, eu teria que ter até uma equipe muito maior. Então, a gente conseguiu equilibrar na operação no dia a dia até essa força do full para ficar mais fácil na sede. Perfeito. E me dá uma outra pergunta aqui, Vanessa. Eu sou da época de B2W, tá, em 2000 e alguma coisa, no começo, nos primórdios do Marketplace, onde nós falávamos de vender colchão, era 40 dias e cross-dock. Então, era uma loucura aquilo, né? Então, a gente comprava o colchão, se casasse, tinha que esperar para casar, senão não ia ter colchão para dormir. Hoje a gente sabe que vocês conseguem entregar um colchão em São Paulo, por exemplo, saindo de uma cidade do interior do Paraná, em 4 dias úteis, né? E aí minha pergunta é, como operar isso? Se tu está usando o full para isso também? E a segunda pergunta, já junto com essa, como é que tu consegue unificar esse processo todo nos locais onde tu não está usando o full, com a tua logística própria e ainda assim ser competitivo? No começo, quando a gente estava lá em 2016, 2017, era dor, né? Como que nós vamos competir com São Paulo? A gente está longe, Maringá está no interior, né? E aí a gente tem a estrutura da indústria, que muitas vezes a pessoa vai falar assim, pô, eu estou no interior, mas eu não tenho esse braço, né? Mas existem outros formatos de você encontrar um parceiro local e tudo mais. Então, assim, respondendo, nós temos a logística própria, que traz esse benefício da primeira perna. E aí, não estando no full, mas eu quero ser rápida em Minas também, então
Então, a nossa frota tem que ir até Minas, e lá nós vamos encontrar parceiros locais. A nossa decisão foi não achar grandes parceiros de logística, mas sim parceiros específicos, regionais, que entendem muito bem daquela região e faz muito bem aquela região. Porque a hora que você fala com alguém muito grande, você acaba sendo mais um. Na minha malha de produtos, colchão não é qualquer um que quer. E, por ter essa oportunidade de colchão lá atrás, se entregava 40, 50 dias úteis, a gente teve uma abertura muito grande. Então, estou procurando aonde trabalhar, que o produto começar, como fazer. Encontra os gaps de mercado, ainda tem. E nós tivemos essa vantagem. Encontramos um gap lá atrás, entendemos que o colchão tinha essa oportunidade, e no full, existe uma oportunidade agora com o Magalu, que eles estão começando com grandes. Vou até fazer agora uma correção aqui, B2W Americanas, que eu estou me policiando para aprender a falar. Eu fico aqui, já vou ganhar um oizinho lá, como eu ganhei a presente de virar embaixadora das Americanas, então tenho que aprender a falar aí na mudança. Lá nós estamos com colchão de solteiro, Marcelo, e de bebê. O solteiro, nós temos a nossa linha, para quem não conhece, o colchão enrolado, embalado a vácuo. Ele fica bem pequenininho, depois conhece aí quem não conhecer. Então, isso ajuda na logística, isso ajuda no transporte. A pessoa tem que... A gente já viu gente içando o colchão pela sacada para poder levar um colchão dentro de casa. Então, isso traz uma solução logística. Então, acho que cada setor está buscando suas inovações, e na área de colchão teve essa inovação, e isso nos ajudou tanto na nossa frota própria, tanto com os nossos parceiros para negociar as entregas, e nos fulls a abertura para também estar dentro com o colchão. Então, estamos também trabalhando, e é um teste novo, né? Porque depois tem a reversa, tudo. Então, a gente ainda está bem devagarzinho no full com a categoria de colchão. Legal, bacana. Eduardo, e agora eu queria saber de ti o seguinte, pegando o mesmo gancho da Vanessa. Como é que vocês conseguem entregar, de fato, relevância para poder competir com esse player que está no full hoje, com todas as vantagens que o full está entregando? O que vocês conseguem entregar para esses players para a gente ter uma competitividade e poder ser perene nesse crescimento? Eu acredito que a gente, a cada ano, vai amadurecendo o mercado. E um exemplo da Amazon, que tem mais estrada quando a gente fala de Estados Unidos, e acaba sendo um pouco não, né? Sempre é uma referência muito importante. A Amazon, por exemplo, ela tem, e ela já fez isso no Brasil também, ela tem o FBA On-Site, que é você está lá no Prime, é a mesma coisa do Fulfillment by Amazon, que está no armazém deles, mas você está no teu. Só que você está entregando com as mesmas regras e o mesmo SLA do que eles fazem no armazém deles. Então, qual que é a ideia? A Amazon, claramente, ela é focada no cliente, né? A proposta dela de valor é clara, que é cliente, cliente, cliente. Então, para ela, não importa se sai do armazém dela ou sai do armazém do seller, desde que seja o mesmo nível de entrega. A gente já conversou sobre esse tema com os principais marketplaces e tem abertura para fazer esse tipo de movimento, porque, no final das contas, dentro da nossa escala, a gente entrega no mesmo nível. Assim, se você falar do Mercado Livre, que hoje vem investindo bilhões no last mile, com a escala deles, né, na minha rua lá, você vê uma van do Mercado Livre, acho que eles carregam a van inteira na própria rua, né, uma escala diferente, e aí permite algumas coisas diferenciadas. Mas a gente faz same-day delivery já há muitos anos, a gente faz next day para diversas capitais, diversas cidades, a gente entrega num nível de qualidade e agilidade de uma empresa que está em 13 bi de escala. Então, a expedição nossa, 98%, 99% acontece em D0. Então, o ponto é, se os algoritmos evoluírem para foco no cliente, a gente tem o mesmo nível de entrega do que sair do armazém do marketplace. Então, esse é um ponto. E o que a gente vê hoje é que os algoritmos, eu não sei como está por trás, mas assim, existe o ponto de ranqueamento. Então, ranqueamento
em agilidade na expedição, agilidade na entrega, custo de frete, obviamente que preço de produto. E com essa composição toda, mesmo não estando no full, a gente tem bastante relevância dentro dos marketplaces. É uma venda muito importante que a gente faz dentro do marketplace. E a gente trabalha com indústrias, no geral, que são líderes de mercado, são grandes marcas, então o marketplace ele quer se relacionar também direto com a indústria. Então, isso nos ajuda, né? Dentro do nosso portfólio, a gente tem grandes nomes que são líderes em suas categorias, e isso eu acho que ajuda bastante na relação. Então, a gente entrega nível de serviço alinhado com os marketplaces, com custo de frete alinhado com os marketplaces, e são marcas importantes que estão ali trabalhando numa competitividade de preço, e tudo isso nos traz bom ranqueamento. Eu acho que o próximo ponto é, se os marketplaces evoluírem para um FBA on-site como a Amazon tem, aí, teoricamente, não teria diferença nenhuma estar ali dentro ou não, mas eu acho que ainda tem um caminho de maturidade para isso acontecer. Bacana. A gente tem visto uma evolução. E só um ponto que eu esqueci também é o seguinte, uma relevância importante está na entrega. Então, o que a gente faz? O fulfillment é nosso, mas a gente não tem problema nenhum em trabalhar com Meli Entrega, com, agora não sei se chama Americanas Entrega, né, que era B2W Entrega, com a entrega da Via ou da Amazon. Então, eles coletam no armazém e cuidam de toda a entrega. E isso traz uma relevância, acredito eu, mais importante do que o fulfillment em si, do que a expedição no timing que eles fazem, a gente faz também. Ou seja, um modelo híbrido entre os dois processos. Você acaba usando o modelo de entrega deles. Bacana. E aí, pessoal, já quero abrir aqui para perguntas. Se tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. A gente vai ter 2 microfones, um de cada lado aqui. Nós temos uma aqui na frente já. E enquanto o microfone está vindo aqui, eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. A gente tem hoje um desafio muito grande. Peço perdão para ficar de pé aqui. A gente tem um desafio muito grande hoje, que é a mão de obra. Então, todos nós sofremos muito com isso. Conseguir bons profissionais que, de fato, consigam operar bem esses marketplaces, ou consigam operar bem a logística que a gente tem hoje, né, no Brasil, operar esse mundo de operadores menores que a gente busca na ponta, é um desafio muito grande. Como é que vocês estão lidando com isso? É desafiador. E acaba que, assim, no nosso lado, o full acaba ajudando bastante, porque a gente pega ali, uma coisa é eu vender valor de faturamento, os colchões a gente tem um ticket médio maior. Mas a hora que você fala na parte de cama, mesa e banho, um jogo de toalha ali de R$ 79,90, para você fazer valor de faturamento, o volume de ticket, o volume de nota fiscal é muito alto. Então, consequentemente, o valor de saque, a quantidade de saque também pode mudar muito na jogada. E estar dentro do full é um equilíbrio para nós. É um equilíbrio de sortimento, e a gente também entende que, na estratégia, eu não vou jogar todo o meu estoque lá, mas eu tenho lá os 10 principais itens que estão, ajuda a ranquear a minha loja, ajuda a fazer uma tag comercial, fala, ó, comercial, está aqui. Tenho 20 jogos de toalha, travesseiro, cama, mesa e banho aqui. 20 desses está no full, 10 não está. Então, me ajuda aqui a equilibrar a minha margem, a também fazer alavancar meus produtos que não estão no full. E aí, comercialmente, você consegue equilibrar isso para vender o que está no full e o que está na tua operação. E eles acabam nos ajudando com essa questão de poder crescer sem precisar inchar a nossa equipe. Então, eu acho uma vantagem, essa é uma das vantagens de estar com essa parceria, né? Aqui um ponto que eu acho que é importante há um tempo atrás, a gente, de fato, tinha muita dificuldade de conseguir chegar nos marketplaces e conversar. Sim. Eu acho que isso vem mudando cada vez mais. Nós estamos aqui hoje com todos os marketplaces expondo aqui. Então, assim, já comentei com vocês no início isso. Usem o valor de vocês, procurem os marketplaces, conversem com as pessoas que vão estar aqui, que isso vai ser muito importante para a evolução da empresa de vocês, do negócio de vocês dentro dos marketplaces. Eduardo, por favor. O nosso negócio é esse, né? Então, o que a gente vê, e aí acaba sendo uma dor que a gente traz a solução. Quando uma empresa ela tem lá o e-commerce como um braço, e aí, naturalmente, você tem o e-commerce com uma equipe mais enxuta e tudo mais, às vezes você perde o gerente do e-commerce e é a tua peça-chave ali para repor, não é fácil, e você fica, né, você perde um pouco a trilha do trabalho que estava sendo feito, isso acontece também em operação e tudo mais. A gente é uma empresa que já tem um tamanho, né, são mais de 4.000 funcionários, então a gente se prepara e vai crescendo num ritmo que
a mão de obra deixa de ser... A mão de obra no e-commerce é desafiadora já há uns bons anos. Mas, falando de operação, por exemplo, no Black Friday agora, a gente já está programado, já tem uma mão de obra temporária que a gente contrata com turnos diferenciados, trabalha 24/7, tem um contingente ali importante de vagas extras que vem para atender. Então, é o nosso dia a dia e já tem uma robustez na empresa que deixa de ser um issue, porque aí é o dia a dia de um mercado que vem com uma boa disputa de mão de obra, mas que a gente consegue sempre atrair bons talentos. Quando fala de operação, a gente se programa para um crescimento sempre com antecedência. E muitas operações que hoje estão iniciando, principalmente quando a gente fala de indústria, que o core não é essa venda direta está começando, os dois modelos acabam tirando muito desse peso da busca por esses profissionais. Então, ele acaba ajudando muito a facilitar esse primeiro processo. Trouxeram o microfone para ti? Por favor. Som, aqui foi. Agora sim. Bom, acho que a parte da minha pergunta foi respondida, mas acho que só um complemento e talvez uma abertura do tema. Aqui nós somos empresa de marca, então acho que o desafio que a gente tem hoje é a contribuição de margem final que a gente tem em projetos como B2C, B2B. Então, é claro que acho que todo mundo vai se estender para falar no tema, mas o que eu sinto é que a gente tem apresentado diversas soluções, como o Infracommerce trouxe para o mercado, ou outras tantas empresas integradoras e hubs que melhoram logística e atuação. Só que, na linha final, quando a gente enxerga as empresas que têm as plataformas e as lojas, a gente tem percebido uma pressão muito grande de captação de rentabilidade. Então, por exemplo, a Shopee ela teve um aumento de quase 4 pontos percentuais para a captação de FII fixo, né, do quanto que a gente paga para anunciar. Uhum. Ou seja, a gente está tirando no funil, né, no nosso net sales, a captação de margem que a gente teria, e as contas não estão fechando. Então, o desafio que eu tenho como marca é, primeiro ponto, de que forma que em algum momento a gente vai ter que gerar essa pressão inversa, né, de falar, ei, plataforma, peraí, você precisa ter uma marca, você precisa ter um core de produtos, e eu não consigo mais pagar essa quantidade de FII. Ou se realmente a gente não está olhando, talvez, para esse movimento, porque isso me assusta. Se eu for falar e olhando no médio e longo prazo, eu não sei se tem futuro para marketplace, para marcas como a nossa. E, obviamente, categorias, né? Existem categorias que você tem gargalos maiores e menores. No nosso caso aqui de fraldas descartáveis, nos desafia isso. Eu não tenho um movimento tão grande assim para ficar brincando. Então, é isso. Você tem uma logística cara, né, e um ticket médio, de repente, não é tão alto, né? Ele acaba impactando muito. Depois eu vou querer um pouquinho do ponto de vocês dois aqui. Há muito tempo a gente discute o modelo, né? E o que a gente tem visto cada vez mais, de fato, é essa aproximação que a Vanessa nos trouxe aqui com os marketplaces, trazendo benefícios para o negócio. Então, quando a gente fala de estar operando dentro de um operador logístico que tem um relacionamento já de mais tempo, onde mesmo que você pague uma margem, você consegue ter benefícios que façam você vender mais. Ou você está dentro de um marketplace operando com o full, onde ele te dá benefícios que aumentam, de fato, a sua venda. A Vanessa é um exemplo aqui, eu conheço particularmente bastante da operação dela, e sei o quanto faz diferença para a gente estar num full ou não dentro dessa operação, e o quanto esse relacionamento com os marketplaces tem trazido vantagens para dentro do negócio. Sejam eles em novas negociações, e aí existem, sim, diversos fatores que fazem essa rentabilidade começar a aparecer, mas, para a grande maioria, de fato, é um questionamento que se faz. A gente sabe o número de lojas que nascem todos os dias e o número de lojas que acabam morrendo. E nós acabamos, muitas vezes, competindo com empresas que não estão fazendo isso, o jogo tão sério ou tão correto. E esses caras acabam vendendo em detrimento do nosso negócio, né? Então, acho que, por favor, gostaria de ouvir vocês dois um pouquinho sobre esse ponto. A gente está num momento difícil, né? Porque os marketplaces eles repassaram, a maioria ajustou comissões, mas é difícil também não fazer, porque a gente saiu de uma Selic de menos de 3 para 14, né? 13,75, e o consumidor brasileiro está acostumado a comprar em 10, 12 vezes, sem juros. O marketplace segue oferecendo isso e repassa para o seller em 30 dias, vai na média, depende aí de cada marketplace. Então, de fato, esse custo financeiro que já é dado parcelamento para o cliente, esse custo financeiro passou a
pesar muito e os marketplaces tiveram que... E esses caras, a maioria tem capital aberto, dos principais players, né, dos maiores, a maioria tem capital aberto, e a gente vê que a vida não está fácil para ninguém no sentido de resultado, né? Então, de fato, depende do segmento da margem. Eu acho que assim, a margem que o marketplace pede, aí eu vou falar do que a gente faz, né, quando a gente embarca, eu não sei como que é custo de full e também, quando a gente compara com o custo, quando as empresas fazem in-house, no geral, a gente busca trazer, né, uma melhoria ou, no máximo, o mesmo custo que a empresa tem. Mas, somando o custo do marketplace com o custo da operação, a gente entende que, para uma marca que ela tem um atacado, por exemplo, ela faz uma revenda B2B, ela naturalmente vai ter margem para poder estar dentro dos marketplaces, porque uma comissão, um FII aí de marketplace mais um FII de operação, geralmente vai ser menor do que a marca dá de margem para o B2B, né, para as marcas, para os varejistas que revendem seus produtos. Mas isso eu estou falando no geral, aí tem que entender cada caso. Eu acho que para quem é varejista, por exemplo, o marketplace já é bem mais difícil, porque o varejo já tem uma margem menor e o marketplace muitas vezes tem uma comissão aí que inviabiliza. Então depende muito do segmento. Eu acho que a hora que a gente voltar, e vai demorar, mas talvez daqui a uns 2 anos, que a gente vá para uma taxa de juros talvez no meio do que a gente estava e o que a gente está agora, os marketplaces devem ceder um pouco essas comissões, porque o custo financeiro é muito importante. Bom, cada negócio tem seu custo. Você vai abrir uma loja física, se você vai ter o que for. Aí vai de você encontrar o equilíbrio. Minha empresa foi criada em marketplace. A minha marca foi uma marca nova. A gente tem o CNPJ aí desde 1965, uma estratégia B2B. Eu falei, vou lá, quero criar uma marca online B2C. Ninguém me conhecia. Eu não conhecia e-commerce. Lá 2015, 2016, não tem curso, não tinha... Aqui o evento, né, foi onde foi a minha escola. E estar chancelado com esses parceiros dos marketplaces me ajudou a aprender, me ajudou a fortalecer minha marca. Hoje, a nossa marca de colchão, eu vou com maior alegria e orgulho, que a gente aparece no Google Trends, uma marca aí de 5 anos numa categoria onde tem grandes players no mercado. Então, eu entendo que o marketplace tem um custo, teve essas alavancas, mas se eu tivesse começado do zero com o meu site próprio, quanto que eu ia ter que derrubar de dinheiro? Qual seria essa minha margem num incentivo de marketing, num posicionamento de marca? Então, a hora que, pelo menos no meu caso, no nosso case, a gente fez essa conta e equilibrou isso, eu faço o entendimento que, ok, eles aumentaram ali um percentual, mas eles estão me entregando visibilidade, marketing, oportunidade, operação. Você coloca lá, você digitava lá www.americanas.com e eu tenho a oportunidade de estar com o meu produto ali. Se você faz um ads lá com esses players, você tem um número de visita que seu anúncio teve. Você vai ter a conversão, mas você entende também a visibilidade que a sua marca. Foi aumentada a taxa de todo mundo, eu entendo, mas eu também entendo que isso também traz como um benefício de aumento de venda, construção de marca, e eles trazem uma solução para o negócio. Perfeito, obrigado. Na minha opinião, e aqui é opinião, né, eu acho que toda a venda, toda a estratégia, ela precisa ter um porquê e ter uma estratégia de fato por trás. Então, se eu estou indo para o marketplace, eu preciso saber o porquê que eu estou indo para aquele marketplace. Então, o exemplo que o Nasser trouxe aqui mais cedo é eu vender o cosmético no Mercado Livre. Bacana, pode ser que venda. O que eu estou buscando com isso? Eu estou buscando preço, estou buscando relevância, estou buscando divulgar minha marca, ou eu estou buscando posicionamento? Quando eu vou vender no marketplace de fato, se eu tenho lá 50, 100 peças vendidas no meu site próprio, eu vou para o marketplace e posso vender 400, 500, eu preciso ter uma negociação melhor com o meu fornecedor para que isso baixe o meu custo, para que eu tenha mais margem. Então, depende, óbvio, muito da categoria do negócio, mas o mais importante de tudo é, de fato, ter uma estratégia para cada marketplace. E é isso que eu vejo, muitas vezes, dentro das discussões que nós temos, um generalizar todos os marketplaces, tudo num balaio só e dizer, eu vendo em todos os caras com a mesma estratégia, com o mesmo mix de produto. Eu acho que começar a entender o que vale a pena vender aonde e qual a estratégia para cada um deles pode ser um diferencial muito grande dentro do negócio de vocês, tá bom? Temos mais alguma pergunta? Aqui tem mais uma e aqui tem mais uma. Então, vamos fazer essas duas aqui, por gentileza. Aqui à direita.
esquerda do palco. Ali. Obrigado. Só te apresenta, por gentileza? Seu nome e empresa. Alô? Oi, Robson, Paramount Têxteis. Queria comentar primeiro sobre a Vanessa. Ela falou sobre o colchão a vácuo. Quem não viu, né, realmente super interessante. A primeira vez que eu vi, eu achei sensacional. Tem vários vídeos no YouTube. Inclusive, eu estou usando como benchmark para a empresa que eu trabalho, estamos no ramo têxtil. Daí, se vocês falam que o ticket médio, né, ele é difícil quando ele é baixo, imagina quando você tem um volume, né, com a cubagem é muito alta, né? Então, o desafio da logística em diminuir o volume é extremamente interessante. E aí, para o Eduardo, né, eu venho acompanhando a Infracommerce já há bom tempo, ela vinha com a aquisição de outras empresas menores, e ele mostrou o mapa ali, eu achei um ponto interessante, queria que ele comentasse um pouco, que na América Latina estão presentes em quase todos os países, mas ele pula Bolívia e Paraguai, né? Fica ali no meio espremido e hoje, né, vocês não atendem. Eu queria que você comentasse se tem uma estratégia, como é um país, inclusive, que minha empresa faz exportação, tem algumas operações lá, se é algum ponto específico por não ter esses dois países dentro da operação de vocês. A gente está caminhando e ainda tem muito para evoluir. A gente começou pelas principais economias aí da América Latina e agora a gente já está no Peru, por exemplo, que, né, não é uma das principais, mas sem dúvida a gente pode chegar na Bolívia e Paraguai, tá? Hoje a gente iniciou porque assim a Infra ela fez um investimento, uma aquisição da Brand Live, que era um player que tinha começado na Argentina, depois foi para o Chile, Colômbia, entrou no Peru, até a gente está fazendo virada de, né, integrando toda a marca Infracommerce América Latina, agora estamos no momento de fazer isso. A Infra começou o escritório próprio no México já há alguns anos, então foi um movimento também que teve parte orgânico e parte inorgânico, e aí tem um pouco da demanda dos clientes dos países. Então, a expansão não parou por aí, a gente vai seguir expandindo e não tenho ainda a data e plano de chegar na Bolívia, no Paraguai, mas a gente tem como hoje fazer países, por exemplo, que a gente faz um cross-border, né? A gente consegue entregar de um país para o vizinho com um custo bom e que a gente ainda não está presente, com escritório, armazém e tudo lá. Perfeito, obrigado. Temos mais uma aqui, nossa última pergunta aqui, por gentileza. Aqui. Seu nome e sua empresa, por gentileza. Bom dia, meu nome é Emerson, falo em nome da Maker. A gente trabalha com churrasqueira, chopeira e cervejeira. São produtos bem pesados, né? A gente está falando de 80, 100 quilos. Né? Infelizmente, a gente não consegue colocar eles a vácuo. Então, o desafio é como entregar esse produto para o cliente. Né? Hoje a gente atende o Brasil todo. O problema não é só entregar a gente entrega. Só que acontece que, por exemplo, nos marketplaces, o cara compra um detergente e quer receber em 15 minutos, quer receber, chegar amanhã. Como que a gente... comprei lá no Acre e quero receber amanhã. E eles querem receber porque eles acostumaram com esse prazo. Então, que nem o caso dela em 2015, né? A gente, em 2017, a gente entregava em 40, 50 dias, né? Hoje a gente consegue entregar em 5, 7, mas a pergunta o que vocês veem de solução para esse tipo de produto hoje, dentro dos canais, como a logística própria, como a gente tem também. A gente não trabalha com full, porque o produto acaba sendo até inviável. Né? É um ticket médio um pouco alto, mas a pergunta o que a gente tem para o futuro em relação a esses produtos de grande porte, sabendo que o nosso cliente quer que chegue amanhã ou hoje? Eduardo? Não tem muito segredo, né? O teu produto é diferente de um produto de consumo de alto giro que você vai ter em diversos armazéns, você pode ter em dark store e tudo mais. O que eu vejo? A gente tem clientes de todos os tipos, né? Então, tem clientes de linha branca, tem clientes que a gente vende grandes produtos e, no nosso caso, aí o benefício da escala do e-commerce que eu comentei no início a gente tem 50 e poucas transportadoras homologadas, tá? Então a gente consegue cobrir todo o Brasil para produtos de pequeno
porte, de grande porte, né, produtos leves e pesados. A gente consegue cobrir todo o Brasil com transportadoras, desde grandes até pequenos locais que fazem uma boa entrega. Quando a gente fala de produto pesado, a nossa sugestão, e aí, obviamente, você vai fazendo um passo a passo, mas a nossa sugestão é o teu produto tem que viajar o mínimo de quilômetros possível. Então, a ideia é você passar a ter começar com produtos que são os de curvar, mas você ter teu produto alocado num armazém no Nordeste, que depois, se você tem escala, você pode estar em 2, 3 no Nordeste, né? Porque todas as regiões no Brasil são muito grandes, mas você tem o teu produto alocado no Nordeste, você tem no Centro-Oeste, você tem no Sudeste, você tem na região Sul e Norte, até pode ser também, mas é uma região que é 2%, 3%, né? Não passa muito disso, então também acaba que tem menos demanda de estar com o produto lá, mas a hora que você avança esses produtos para estar em armazéns regionais, teu produto vai chegar mais rápido num custo menor. Não é um negócio que, né, acho que tem produtos que o consumidor entende que ele não vai receber no mesmo dia, e pô, se ele esperar 2, 3 dias para receber, eu acho que, a não ser que ele precisa fazer um churrasco amanhã e depende ali da churrasqueira, senão acho que dá para fazer uma boa entrega, num bom custo, e ao mesmo tempo, se você está em vários canais e tem já uma venda para estar regionalizado, eu acho que é o melhor caminho. Se me permite complementar aqui, Vanessa, antes do Eduardo, eu costumo dizer o seguinte: primeiro, estar mais próximo do cliente, de fato, é o que facilita esse processo. O segundo, a gente precisa entender um pouquinho do que o consumidor está esperando de fato. Eu sempre digo que a entrega mais rápida nem sempre é a melhor entrega. Vou dar um exemplo para vocês. Se agora eu comprar um refrigerador, quantos de vocês, neste momento, podem receber um refrigerador na casa de vocês agora? Acho que poucos aqui, né? Então, a minha casa, por exemplo, não dá, porque a portaria não recebe, eu teria que estar em casa, então teria que ser uma entrega agendada. Então, adianta eu entregar um refrigerador em 2 horas? Muito provavelmente não seja o ideal. Agora, tem o cliente que precisa, o dele queimou, ele precisa comprar agora de tarde. Para isso existe um tal de menu de frete. Quem já me conhece há mais tempo aqui do E-Commerce Brasil sabe que lá desde 2000 e alguma coisinha lá é o que eu falo muito sobre isso. A gente ainda usa muito pouco o ofertar para o cliente opções de frete. Quer receber rápido? Tem um custo para isso. Só que se o cliente de fato ele quer receber rápido porque ele precisa, por qualquer outro motivo, vai ter um custo e ele vai estar disposto a pagar por isso. Eu sempre brinco com aquele negócio do desejo, né, do que eu preciso, do quanto eu desejo, e de qual necessidade. É a história do chopp às 6 da manhã ou às 6 da tarde. Eu não pago muito por um chopp às 6 da manhã, provavelmente nem pago, eu não tomaria. Agora, às 6 da tarde, de repente, eu pago muito mais. Então, é a necessidade que eu tenho, o que eu estou vivendo naquele momento. Então, ofertar isso para o cliente pode ser, de fato, um grande diferencial. Então, cobra um pouquinho mais, oferta para ele um prazo mais rápido, e aquilo que é comodidade, a gente pode ofertar e cobrar por isso. Tá bom? Quer complementar, Vanessa? O cliente mesmo está desse jeito. A gente está tudo para ontem. Eu brinco no colchão de berço. A pessoa teve 9 meses, mas está ligando no saco. Está chegando? Então, pô, você teve 9 meses para comprar o colchão de berço. Você sabia que você ia precisar. Então, acho que o futuro, falando ali, é ter CDs pelo Brasil, é entrar numa estrutura como a do Eduardo, estar nos marketplaces. A gente vai ter que pensar fora da caixinha mesmo, em outros até grandes investimentos, talvez, para poder atender esse consumidor que está tão acelerado de hoje em dia e que a gente também está até criando esses novos consumidores aí. Perfeito. Gente, não existe modelo certo, modelo errado. Existe o melhor modelo que se encaixa às nossas necessidades. Tenham uma estratégia, entendam o negócio de vocês e, principalmente, entendam o consumidor de vocês. Qual o desejo desse consumidor, o que ele está buscando, o que esse cliente quer, como eu quero atingir ele. Esse, sim, vai ser o diferencial para que vocês tomem a melhor decisão entre cada um dos modelos. E daqui um pouquinho, Vanessa vai estar num operador, vai estar em mais fulls. Os operadores já estão olhando para a parceria com os fulls, isso aqui acaba, no final, tendo aí uma mescla de possibilidades. Queria agradecer a Vanessa, agradecer ao Eduardo. Por favor, uma salva de palmas. Obrigado pela presença de vocês e por terem esclarecido bastante para a gente.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!